Meus amigos, muito boa tarde a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Muito obrigado a você aí, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, que vai participar comigo desse debate, inclusive em seguimento ao vídeo que eu postei ontem lá da Gávea. Vocês se recordam quando eu falei sobre as articulações que o Landim promove, inclusive até quando eu não elogiei quando deu o título de sócio honorário ao presidente da Câmara dos Deputados, que havia, vocês viram o vídeo, acredito eu, se vocês não viram, dê uma passada no canal, porque vale a pena, foi direto lá da Gávea, tinha acabado de conversar com as pessoas responsáveis, mas então, como eu diria, o Landim concedeu o título de sócio honorário ao presidente da Câmara dos Deputados e, por conseguinte, companheiro rubro-negro e anti-rubro-negro, se aproxima do presidente da Caixa Econômica Federal, porque foi ele, o recém-possado presidente da Caixa Econômica Federal, porque foi ele aquele que indicou politicamente o presidente, o profissional que agora dirige a Caixa Econômica Federal, que é a gestora do fundo detentor do terreno que o Flamengo tem como alvo para poder construir o seu estádio. Isso tudo está no vídeo de ontem. E hoje, em segmento, para poder prosseguir com essa reflexão, apareceu aí no Coluna do Flamengo uma reportagem. Aliás, eu sempre gosto de elogiar o Coluna do Flamengo por isso, porque eles são muito bons e verdadeiros também. Um site que eu tenho muita credibilidade e gosto de mostrar para vocês o que é crível. Então vocês acompanhem o Coluna do Flamengo, dos meus amigos, porque não pela amizade, mas pela credibilidade, pelo conteúdo. Então, hoje mesmo, como de praxe, eu estava ali me inteirando das notícias do Flamengo pelo Coluna e saiu essa reportagem: fundo responsável por terreno do gasômetro acumula prejuízo bilionário e venda ao Flamengo pode ser a solução. Eu queria te dizer o seguinte: se você gostar dessa explanação, você se inscreva no canal, você deixa o like no vídeo, porque isso é muito importante para poder fazer crescer o canal e ao mesmo tempo espraiar essa reflexão sobre o que agora está acontecendo com o Flamengo. De novo, com relação ao estádio, não preciso nem dizer a vocês, algo considerado até utópico, mas no meu entendimento muito importante. Eu realmente não posso morrer sem ingressar dentro de um estádio cujo proprietário seja o Flamengo. E eu já versei aqui para vocês sobre inúmeras vantagens que o Flamengo vai ter, sobretudo vantagens desportivas também dentro do campo. É assim que a maior parte dos clubes acumula estatísticas vitoriosas na medida em que constrói um estádio. E vocês prestem bem atenção no Atlético Mineiro, no Galo, que na verdade tem gerado resultados melhores depois que acabou construindo a sua arena. Então isso é muito importante para nós. Então eu quero te falar o seguinte, antes de ler essa reportagem com vocês, que no meu entendimento como gestor, à medida em que o Flamengo tenha muita ressonância, que o Flamengo atraia muitos investidores, para mim o principal ponto, o principal óbice para poder construir o estádio é exatamente o terreno. É preciso que você escolha esse terreno, que por questões logísticas seja favorável, que tenha então o beneplácito das autoridades locais, que tenha o interesse das autoridades nas esferas estadual, municipal e também federal. É preciso que você entenda, companheiro, que esse lugar precisa ser útil também ao governo para que politicamente não haja obstáculos para você poder construir o estádio. Porque se realmente o governo do estado não quiser, se o município não quiser, se o governo federal não achar interessante construir um estádio ali, eu quero aqui dizer a você, ele não vai sair. Então, esse estádio, ou melhor, esse terreno, ele fica localizado numa área de interesse de desenvolvimento da prefeitura. Então, não é importante apenas porque ali vai ser construído o estádio do Flamengo, ou seria, vou botar aqui o verbo no futuro do pretérito. É muito importante porque é do interesse também, como eu falei, das esferas
estadual, municipal e federal, ou seja, por um projeto de desenvolvimento econômico local, de geração de renda, de emprego, de promoção de um lugar que realmente já está sendo revitalizado, mas que ainda não alcançou todo o potencial socioeconômico que, no meu entendimento, acaba por configurar uma demanda inexplorada aqui no município do Rio de Janeiro. Então esse lugar é muito bom. Por isso que eu digo para vocês que, vencido esse passo, eu acho que está tudo caminhando para isso, vencido esse passo, eu não tenho nenhuma dúvida, o estádio do Flamengo vai sair, até porque eu falei ontem no vídeo, caso você não queira ver, ou revisitar o vídeo, eu ontem falei na minha explanação que o Rodolfo Landim, no ano que vem, ele quer emplacar, claro, o candidato que seja vitorioso, até para que ele possa continuar ali no poder de alguma maneira. Então, eu acho que ele tem esse estádio como uma carta na manga para que ele volte a capitalizar os votos que ele perdeu e outros mais. Muito difícil, inclusive, com a inauguração de um estádio, com o início da construção de um estádio, acho muito difícil que realmente isso não aconteça. Então, hoje saiu essa reportagem no Coluna do Flamengo, eu li com atenção, muito bem feita, parabéns ao Coluna. E é essa aí, fundo responsável por terreno do gasômetro acumula prejuízo bilionário e venda ao Flamengo pode ser solução. Então, prestem bem atenção. Nos últimos anos, o Flamengo intensificou o interesse e os estudos sobre locais para desenvolver o projeto do estádio próprio, e o terreno do gasômetro se tornou uma das opções mais bem avaliadas. Eu volto a repetir, justamente porque tem a anuência dessas esferas de poder citadas por mim. É interesse do governo municipal, estadual e federal. Agora, o novo fato pode ajudar o clube a realizar os sonhos, porque o Fundo de Investimento Imobiliário Porto Maravilha, responsável pela área, apresenta prejuízo superior a 4 bilhões e provavelmente precisará vender parte das posses. Você aí, companheiro, que é gestor de fundo imobiliário, você aí, companheiro, que é gestor de fundo de mercado de capitais, você sabe muito bem que um prejuízo dessa monta de 4 bilhões de reais, como alternativa, no meu entendimento técnico, inclusive, tem como alternativa o desfazimento de ativos, ou seja, você vai ter que vendê-los para você poder recobrar o prejuízo. Até porque os partícipes desse fundo se incomodam muito com esses resultados e o gestor do fundo precisa mostrar ações. De acordo com o relatório divulgado em outubro de 23, o patrimônio líquido do fundo é de aproximadamente 739 milhões. No entanto, quando observada essa mesma conta em janeiro de 2015, o valor era de cerca de 4,2 bilhões. Ou seja, aquilo que compõe um fundo não está se valorizando o suficiente para que esses investimentos sejam salvaguardados. Logo, eu diria, são ativos que precisam ser desfeitos da composição desse fundo para que ele volte naturalmente a dar lucro, ou seja, você vende um ativo e compra um outro ativo para que esse sim, avaliadas as circunstâncias, comece a dar lucro, comece a valorizar o fundo. Então, no entanto, quando observada, aí tem aqui essa notícia, né, da desvalorização, em janeiro de 2015 a cota era avaliada em 1,213.609. Já em outubro, a cota passou a 0,156.047, ou seja, uma diminuição expressiva do valor da cota unitária, tendo assim uma queda de mais de 87%. Com a conta desequilibrada, a venda de ativos é um dos caminhos viáveis para reajustar a situação do fundo. E ainda tem mais componentes desse relatório que o Coluna do Flamengo teve acesso e diz o seguinte: ainda assim, segundo dados do relatório, o valor de todos os terrenos pertencentes a esse fundo é de 189 milhões. Essa avaliação ratifica a desvalorização abrupta das posses. Afinal, em 2012, a Caixa Econômica Federal negociou o terreno por 220 milhões. Olha isso aí. Aí tem aqui umas explicações do porquê que o preço despencou. Isso aí para você se informar
sobre o que é que realmente... Não fique preocupado que esse terreno vá desvalorizar nas mãos do Flamengo, porque o Flamengo tem outro propósito, que é a construção do estádio e, naturalmente, com todas as receitas que sejam anexadas em termos de possibilidades à construção do mesmo. Então isso nada tem a ver com o Flamengo, porque o Flamengo não está comprando um ativo, o Flamengo não vai fazer parte desse fundo, o Flamengo está comprando ou compraria um ativo desse fundo. Então não se preocupe com isso, mas só para você saber, a desvalorização dos terrenos aconteceu de forma gradual, mas o grande fator que aparece como justificativo é o abandono da região, que é muito grande, é muito extensa geograficamente, por isso o interesse da prefeitura, porque aquilo ali tudo é inexplorado. Então, talvez seja, inclusive, uma das últimas áreas a serem desenvolvidas aqui no Rio de Janeiro para projetos de geração de emprego e renda. É por isso que o governo municipal e o governo estadual querem, de fato, que esse empreendimento aconteça, justamente porque é ali. E é interesse por isso. Então, tem aqui, sem grandes investimentos, a área que engloba o terreno do gasômetro se tornou pouco habitada e produtiva. É um deserto. De acordo com um deserto, mas muito bem localizado, ressalte-se. De acordo com os levantamentos e evidências apontadas, é certo que o projeto para a região foi um fracasso, projeto do fundo. Isso porque em 2011 a empresa fez investimentos de 3,5 bilhões, se comprometendo ainda a pagar 6,5 bilhões ao longo de 15 anos. Contudo, menos de 20% dos títulos foram vendidos posteriormente em decorrência da crise econômica e também da falta de iniciativa do governo municipal, do governo estadual, em promover o desenvolvimento daquela região. Então, obviamente que isso fez com que o valor de cada terreno daquele tenha caído, ou seja, vislumbrar uma oportunidade, como não houve um acompanhamento dessa expectativa por parte dessas esferas de poder, que eu acabei dizendo para você, a demanda por esses ativos acabou caindo muito, por conseguinte a desvalorização dos terrenos e das cotas para você poder participar desse fundo também. Por isso, na verdade, o fundo precisa vender ativos. Então tem um outro termo aqui muito importante de reflexão: sem encontrar soluções, o fundo declarou insolvência em 2017 e travou ainda mais a situação das construções. Isso porque, ao afirmar que a dívida total era maior do que poderia pagar, o fundo passou a responsabilidade de manutenção e prestação de serviços na região à prefeitura. Olha aí tem dentro desse relatório as alternativas que o governo federal e a prefeitura têm para que, na verdade, esse problema seja resolvido, seja equacionado. Ele fala aqui das estratégias, falando inclusive do governo federal. A estratégia endossada por Lula e Paz tem dois grandes objetivos, ambos ligados à valorização da área. Por isso que eu falei, essas esferas têm interesse em vender esse terreno para o Flamengo. Construção de prédios comerciais e residenciais, valorização das CEPACs, que são os certificados de potencial adicional de construção, para que outras empresas venham investir na área, ou seja, diminuindo a burocracia para tudo isso. Aí conta aqui que o Flamengo já definiu um valor a pagar, essa discussão é interna, no máximo 250 milhões pelo valor do terreno. E eu vou te falar uma coisa, com a funcionalidade dessa compra, que é a construção do estádio, é um preço realmente muito importante, muito bom, caso o Flamengo realmente consiga comprá-lo. Tem aqui o restante da reportagem, quando ele fala: com esta quantia pode-se dizer que é possível efetuar a compra do espaço. Afinal, como o próprio relatório desse fundo indica, todos os terrenos de posse do fundo são avaliados em torno de 189 milhões, ou seja, montante inferior ao aporte projetado pelo Flamengo. Ou seja, o Flamengo fez um planejamento estratégico de pagar até 250 milhões, porque uma coisa é quanto ele vale, a outra é quanto a empresa realmente esteja disposta a vender, principalmente porque sabe que o Flamengo está interessado nisso. Então, essa reportagem linka aqui também o interesse de construção do estádio aos interesses, eu diria, mais técnicos do Flamengo com relação a esse terreno. Está aqui, localização: terreno é próximo ao Maracanã, o centro do Rio, facilitando o acesso ao trânsito. Tem projetos em andamento ainda,
com a expectativa de construção de um terminal intermodal, gentileza, que certamente essa integração vai facilitar muito a logística de quem está querendo ir no estádio. Sensacional esse terreno, lugar muito bem localizado. Quem não conhece, você pode estar até com medo de dizer assim: não, Gil, você está falando que o lugar é deserto, mas o lugar, meus amigos, independente de deserto, não é longínquo, ou seja, é um lugar onde você realmente pode naturalmente desenvolver um projeto de logística que gere sucesso para esse empreendimento, que por si só já seria um sucesso, porque afinal de contas nós temos 46 milhões de torcedores e um número muito grande também de anti-rubro-negros, que torcem mais contra o Flamengo do que propriamente para o time deles. Então o projeto seria um sucesso. Eu acho que, em segmento à reflexão que eu lhes propus hoje, essa notícia de que o fundo não tem como outra alternativa vender o terreno, eu acho que ela é muito boa. E aí, meus amigos, vai depender das articulações que o Landim venha fazer com a Caixa Econômica Federal e com a ajuda do presidente da Câmara dos Deputados e das esferas de poder envolvidas. Grande abraço para você. Hoje às 9 horas, 10 para as 9, vai começar um react do bar, do Jogo do Brasil, live do bar. E depois do jogo nós vamos assistir o jogo juntos. Vai ser bem legal, vai estar lá o Vassalo, o Zé, vai estar lá o Guilherme também. Vai ser bem legal, aquela live raiz que você gosta, direta do bar. Tá bom? Grande abraço para você, companheiro. Deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Boa notícia, hein? Saudações.